É isso aí, mais uma live ao vivo para vocês aqui no Instagram. Sempre Geraldão batendo aquele papo, entrevistando os pré-candidatos a prefeito, a prefeita de Viçosa. Já são aí 3 seguidores com a gente, 10. A noite promete, hoje quinta-feira, dia 30 de abril, é isso mesmo, um dia do trabalho. Temos a honra de receber nosso quarto entrevistado, pré-candidato a prefeito de Viçosa, Dr. Omar Gilson de Moura Luz, juiz aposentado da nossa cidade e que vem bater um papo e já está conosco aqui na live. E vou fazer o convite a Dr. Omar, hein? Tudo subindo de forma positiva, político-eleitoral deste ano de 2020. Grande amigo Kleber de Castro, Bebinho, com a gente na audiência. Doutor Omar, boa noite. Como o senhor está? Tudo bem, doutor Omar? Ô, Geraldão, boa noite. Satisfação enorme falar com você novamente. A satisfação é toda minha poder vivenciar esse momento com o senhor. Licença que eu só vou tirar os nossos comentários, desativar os comentários para que a gente possa focar na conversa. Doutor Omar, se o senhor conseguir um pouquinho mais de luz, melhor estará, mas está bem no quadro. Agora 9h04, e a satisfação de conversar com o senhor, dizer ao senhor que temos parceiros nessa iniciativa. A iniciativa privada abraçou as lives do Geraldão, que visa conversar com os pré-candidatos a prefeito e a prefeita de nossa cidade, agradecer a Melódica, Instrumentos Musicais, ao Café Universitário, a Viçosa Beer, a Artesania, o Açougue São Geraldo e a JM Importações aqui conosco. Tirando a grandiosidade da presença do senhor, preciso também referendar a todos aqueles seguidores do Instagram que estão conosco aí na casa de já 38 pessoas acompanhando a este bate-papo este que depois é replicado pelo YouTube, se mantém a conversa aqui também no Instagram, e a Rádio Quintal está solicitando aos áudios desses encontros, tudo com o mesmo propósito e objetivo: levarmos as pessoas, buscarmos a politização dos nossos cidadãos, para que as pessoas conheçam aqueles que têm interesse em ocupar a função de prefeito e que façam as suas escolhas a partir da análise das pessoas que pleiteiam ao cargo. Satisfação imensa tê-lo conosco, é o quarto entrevistado de uma série que prevê a 15 nomes, a 15 bate-papos, e hoje, de forma bem como se diz, uma audiência boa, acredito numa ótima conversa aqui também entre nós. Não podemos estender, é 1 hora de conversa, inclusive quando o Instagram determinar que está chegando aos 60 minutos, temos que encerrar. E nesse contexto, faço mais uma vez o cumprimento ao senhor e já pergunto quem é Omar Gilson de Moura Luz, o doutor Omar. Geraldão, Omar é uma figura, uma pessoa nascida às margens do Rio São Francisco, está com 62 anos, saiu dessa cidade de Januária com 19 anos de idade para tentar a sorte na capital. E lá, depois de muitos percalços, ingressou na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, se formou em Direito, advogou lá em Belo Horizonte por 7 anos e depois, cumprindo um sonho antigo, fez concurso para a magistratura mineira e nela ingressou no ano de 1991. E, graças a Deus, mercê de Deus, por sorte minha, depois de 3 anos e 3 meses, fui guindado por promoção para a comarca de Viçosa. E lá, entre idas e vindas, entre vontades e desejos passados, eu acabei
optando por permanecer em Viçosa, e renunciei à carreira da magistratura, poderia ser desembargador hoje, sem precisar de pedir voto a desembargador nenhum, seria por merecimento, por antiguidade, digo, e fiquei em Viçosa. Aqui me fixei, estou há 26 anos em Viçosa, portanto, mais tempo do que na minha terra natal, Januária. Aqui tenho família, tenho uma filha, minha esposa, a Rosângela, e uma casa onde resido. E, como disse em um outro dia, se não nasci, se não pude escolher Viçosa como cidade do nascimento, aqui já elegi para deixar os meus ossos. É isso. Elegeu a cidade para deixar os ossos, que isso seja no futuro bem distante, vamos dizer assim. E pelo pouco convívio que tem com o senhor, há também um legado de amizades, de pessoas afins, de uma vivência no cotidiano na cidade, além, digamos, que da atuação enquanto juiz de direito. Procede? Exatamente, Geraldão. Ao longo desse período, o que me prendeu em Viçosa foi principalmente uma força que imanta. Quem chega a Viçosa fica imantado, fica como que grudado por um imã. E esse imã, depois é que eu descobri, são as amizades e a bondade do povo de Viçosa. É isso que me fez amar essa cidade e isso que me fez escolher, mesmo agora, depois de aposentado, poderia ter voltado para a minha terra, teria ido para Belo Horizonte, onde vivi quase 15 anos, e, no entanto, elegi Viçosa como a terra da minha capitulação final, quando Deus quiser. Que seja um futuro distante, como dito. A juiz aposentado. Doutor Omar, acho que neste bate-papo preciso abrir o parênteses também para seu envolvimento com a literatura municipal, ocupa uma cadeira na Academia Viçosense de Letras, procede, tem todo um lado, um legado também voltado para a literatura, né, doutor Omar? Geraldão, ainda há pouco, antes de chegar essa hora de conversar com você e com toda essa gente boa de Viçosa e do mundo, até te adianto que, não sei se está conectado, mas havia a promessa de amigos nos Estados Unidos, em Madison, que estariam assistindo a essa nossa entrevista. Então, ainda há pouco eu estava aqui escrevendo. Eu estou finalizando um livro, e é até interessante, que é um pequeno ensaio sobre a velhice. Né? O título é A Dureza do Espelho. Está em vias de acabar, estou em vias de acabar esse novo projeto. É um livro modesto, como sempre são os meus livros, modestos, mas que trazem um pouco da minha vivência e um pouco do meu raciocínio, e do personagem, que não sou eu, a respeito do mundo, da juventude, da primeira infância e do ocaso à velhice. Deus abençoe. E aí, deixa até um abraço aqui, está nos acompanhando a presidente do Parlamento do Idoso, um projeto da Câmara, a Creuza, é muito entusiasmada com esse bate-papo, teve contato comigo pelo WhatsApp, foi de umas também que manifestou toda a intenção de estar conosco, que deve estar nos acompanhando aqui pelo Instagram. Doutor Omar, como dito... conhece a Creuza? Sim, conheço sim. Eu deixo e consigo no meu abraço a ela e o respeito por essa atividade que ela exerce. Tá? Agradecemos, doutor Omar. Doutor Omar, como já dito, né, juiz aposentado, com a possibilidade de se tornar um desembargador, abriu mão, entre aspas, desse propósito que a vida também o colocava, na perspectiva de se manter em Viçosa. Ok, se manter em Viçosa, entendo eu, uma cidade calma, com uma certa qualidade de vida, com uma acessibilidade ainda e mobilidade ainda capazes para um ser humano não perder ali todos em meio ao estresse, mas daí a buscar uma função política, transformar, né, virar possivelmente um prefeito de Viçosa. Por que isso?
Eu lhe respondo com breves palavras, se for o caso. Quando era rapazola e menino, uma rapazola e adulto já em Januária, eu ficava imaginando o que eu poderia fazer pela minha cidade, quais eram as minhas ideias para Januária. Eu tinha ideias para Januária. Meu pai foi vereador por 4 legislaturas, perdoe-me, e foi assessor por 16 anos de prefeitos que estiveram em Januária. E meu pai ele assambarcava tanto, ele atraía para si tantas funções que diziam que, na realidade, o prefeito estava no papel e ele governava na prática. Então, eu vivi, cresci desde menino, acompanhando a política e vendo políticos dentro de casa, deputados, como aqueles antigos deputados. Vou citar um que foi governador de Minas, por exemplo, Francelino Pereira. Vou citar Humberto Souto, de Montes Claros, Antônio Dias, que foi presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e tantos, Jorge Vargas, e tantos outros que pontificaram na política de Minas Gerais. Então, eu ficava vendo aquilo e imaginava o que eu poderia fazer por minha terra. Sonhos de rapazola, sonhos de criança. Vindo para Viçosa, estando aqui há 26 anos, morando em Viçosa há 26 anos, eu também, é claro que ao longo desses anos todos, fui exercendo um juízo crítico sobre a administração da cidade. Daí porque, quando fui convocado, eu não titubeei, claro que titubeei, é mentira dizer que não titubeei, tanto que eu tive oposição aqui dentro de casa, né? A minha esposa, a minha filha, e os mais próximos, que eu tenho outros 4 filhos, né? Tiveram uma posição séria. Falaram assim, o que você vai fazer? Por que você vai deixar o conforto da sua aposentadoria, dessa poltrona, onde você lê, e da sua cadeira, onde você escreve, e do seu escritório incipiente, iniciante de advocacia, para se meter em política, quando certamente você sofrerá as agruras da crítica, porque é próprio de todos nós, Geraldão, todos nós temos o hábito de criticar, com ou sem razão. Doutor Omar, a função de vereador por 8 anos me faz entender perfeitamente essa consideração que o senhor faz. E nesse contexto, sinto que o senhor já está preparado, né, para esse tipo de situação. Quando divulgávamos a entrevista com o senhor, digamos que já surgem aquelas primeiras intenções despetadas, né, inerentes do ser humano, como o senhor coloca. E eu venho aqui fazer uma em nome de alguém que nos acompanha, viçosense, lá do Distrito Federal, procurador do Distrito Federal, viçosense, e que vem justamente fazer uma pergunta do campo técnico, uma opinião do senhor em relação aos chamados, e até criticados pela sociedade, penduricalhos recebidos pelos juízes, principalmente os juízes de Minas Gerais, que levam aos salários deles serem mais altos do que o previsto, teriam ali salários dos ministros, né, do Supremo Tribunal. Colega, né, procurador do Distrito Federal. Minhas saudações a esse procurador que milita no Distrito Federal. Eu não sei se você sabe, Geraldão, ou se as pessoas no geral sabem, que eu não quis ir para o tribunal por alguns motivos que eu já ponderei. Por exemplo, o caso de eu não querer me afastar de Viçosa por ter uma seleta amizade em Viçosa, muita gente, e pelo fato também, eu atribuo outro fato, que é aquele de não gostar de uma cidade grande como Belo Horizonte. Eu gosto de ir a Belo Horizonte no final de semana, né?
para dizer, até porque eu tenho lá 3 filhos morando em Belo Horizonte, então eu vou para ver meus filhos e para eventualmente curtir as belezas da cidade, os seus encantos, como o mercado municipal, que é um espetáculo, né, em Belo Horizonte. Mas é preciso dizer que, ao longo desse tempo, eu também não quis ir a Belo Horizonte, porque, quer dizer, não quis me tornar desembargador, porque eu tinha sérias restrições, e tenho sérias restrições, ao fato de que os senhores desembargadores e a direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não abrem mão das suas, como eu direi, do seu conforto, um conforto excessivo. Eu, por exemplo, não tolero essa ideia de que o desembargador tenha que ser buscado em casa e levado para casa. O desembargador é um juiz como outro qualquer. Então, ele tem que ter o carro próprio para ir ao serviço dele, pagar estacionamentos, se for o caso, ou colocar no estacionamento do tribunal, se houver vaga suficiente. Hoje há, porque o Tribunal de Justiça de Minas está em 3 endereços diferentes em Belo Horizonte, então há muita vaga para estacionar. Eu sempre critiquei isso. E essa questão dos penduricalhos, como, por exemplo, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, e esses auxílios, esses outros que vieram no anteprojeto da lei de modificação da lei orgânica da magistratura nacional, são mais terríveis, né? É você pagar aos filhos do juiz, até que eles completem 25 anos, dar um auxílio, pagar a escola para eles. Há uma série de absurdos nesse anteprojeto que precisa cair antes de chegar até a Câmara dos Deputados. É tão vergonhoso que precisa cair de plano. Há de ser uma queda espalhafatosa, barulhenta, porque é completamente imoral. Então, para os que não sabem, eu travei de razões com o tribunal quando eu publiquei, o Estado de Minas publicou um artigo grande que eu escrevi contra esses penduricalhos. Então, se há juiz em Minas que criticou e critica essa situação, sou eu, o Omar. Então, eu ganhei uma antipatia no tribunal. Eu sou antipatizado pelo Tribunal de Justiça de Minas. Isso você pode verificar, Geraldão. Basta se você acompanhar o noticiário dos meus últimos anos de magistratura, você verá que eu sou antipatizado por isso. E vou dizer mais. Eu critiquei um desembargador que veio aqui à região nossa aqui e veio usando um carro do tribunal. Eu critiquei acerbamente e disse que se ele voltasse com o carro do tribunal aqui, eu iria denunciá-lo à imprensa. A imprensa não só estadual, mas a nacional. Então, eu não tolero desvios, eu não tolero o uso de carro público em prol da própria pessoa, daquele que é exercente do cargo público. Não, isso, para mim, é inadmissível. Eu não tenho essa veleidade de achar que vai usar 100% das vezes o meu carro. É a minha intenção. Tá? Eu não queria nem falar nisso, mas eu vou falar. Mas eu tenho uma verdadeira ojeriza por aquelas pessoas que, sendo gestores, abusam do dinheiro público. Então, eu vou lhe dar um recado. Se o meu partido me confirmar candidato a prefeito de Viçosa, nós vamos ter na administração de Viçosa uma austeridade sem precedentes. Sem precedentes. Isso vai ter. Eu não prometo outra coisa que não seja isso. Austeridade, trabalho e completo desprezo àquelas pessoas e àqueles que usam o dinheiro público em vão. Doutor Omar, nós vamos entrar justamente nesse ponto de partido, por que de partido, mas aproveitando o gancho que o senhor fala que temos pessoas nos acompanhando lá nos Estados Unidos, eu cito aqui Brasília, já citei a Creuza, que não está longe, mas está em Teixeiras, deixar aqui um abraço a todos lá da JM Importações, trabalha com variedades de eletroeletrônicos, como videogames, celulares, da marca Xiaomi, iPhone, perfumaria e acessórios. E agora, com a TV novidade, que transforma a sua Smart TV, sua TV comum, em Smart TV Box e BTV X,
JM Importações, contato pelo 31 98881 3742. Para seguir aqui no Instagram é o @JM Importações USA. Doutor Omar puxa a conversa para a questão de partido e gostaria de entender como se deu a definição, a escolha pelo PR, não é isso? Pelo PR para uma possível candidatura, para lançar sua pré-candidatura. Bom, é preciso dizer, antes de tudo, que eu não tive influência direta nessa escolha. Você sabe muito bem, Geraldão, você é experiente na política e você tem conhecimento de que você se alinha a um partido, muitas vezes, porque você encontrou apoio, você encontrou agasalho nesse partido, tá? Então, o Republicanos é um partido tradicionalíssimo que foi extinto, né? Ele foi fundado lá ainda nos idos da década de 50 e até antes, não sei precisar exatamente, mas tem vinculação com ele o presidente Arthur Bernardes, e ele, parece-me que a ata de fundação desse partido, originalmente, está com a letra dele, redigida com a letra dele, salvo engano. Então, eu fui encontrar agasalho no Republicanos, porque é verdade que não encontrei e não me senti confortável de me situar em outro. Embora, de mesma regra programática, outros existam, mas não havia espaço nesse partido. Quando fui convidado, então, eu li a ordem programática do partido, a sua tradição, e nele me filiei. Foi por isso. Entendi. Então, se sentiu acolhido pela questão ideológica do partido mesmo, pelo propósito primário do partido. Do ponto de vista apoios, se eleger se faz por meio, é claro que da votação, mas para se angariar uma boa votação é fundamental apoios. Prefeito Ângelo Schecker, em algum momento houve ou tende a haver uma conversa com o prefeito Ângelo Schecker na busca de um apoio, visto que ele não pode se reeleger e até o momento ainda não apresentou o seu possível sucessor, o seu possível nome a sucedê-lo? Deixa eu voltar um pouquinho com relação ao partido. Veja bem, você abre o programa de um partido, vê a sua gênese, o seu objetivo e tudo quanto mais possa haver numa regra programática, e não significa que você adira completamente àquela regra. Você pode ter uma frase ou outra, um parágrafo ou outro que você não concorda por inteiro. Então, você não encontra a perfeição no programa de um partido. Não há perfeição nele. Nenhum programa que eu conheço não há perfeição. Você tem umas linhas ideológicas. Ah, tá. É assim, é assado. Mas a perfeição você não encontra. Você há de ter sempre um reparo. Há de ter sempre um reparo. Então, você procura o partido dentro daquilo que ele se encaixa, eu diria, de um modo geral, ao seu pensamento também. Então, eu acredito que se você pegar os partidos PSDB, se eu citou agora, que é o partido do prefeito, se você pegar qualquer outro, você vai entender que não necessariamente todos aqueles que se alinham e que se filiam a esse partido estejam 100% de acordo com aquelas regras que ali encontram acionadas. Pois muito bem. A segundo ponto da sua pergunta diz com relação ao nosso querido prefeito, ia falar do pai dele, Antônio Schecker. Ângelo Schecker. Vamos fazer essa confusão. Exatamente. Então, eu nunca conversei com o Ângelo sobre política, nem nunca fui convidado, não só falando do prefeito, eu não fui convidado por outras forças políticas, Viçosa, para fazer parte de um projeto político. Nunca fui convidado, nunca fui sequer sondado, né? Então, ninguém me perguntou, se eu não tenho vontade, agora que se aposentou, de
retribuir a Viçosa, né, de algum modo, a acolhida que essa cidade lhe deu, e essa cidade que você escolheu para morar e para ter a sua família aqui, você não pretende se filiar para se candidatar a qualquer cargo? Ninguém nunca me procurou, né? A não ser agora, quando eu já ensaiava aqui nos meus sonhos, né? Que eu ensaiava nos meus sonhos, a não ser agora, no ano passado, que veio essa ideia e esse convite dessa turma, que é uma turma completamente nova e desvinculada dos grupos políticos que militam em Viçosa. Aí eu resolvi, já que não houve convite de ninguém, eu vou ficar com essa turma que é boa, é gente nova, nova em política, a expressiva maioria dos membros que compõem os republicanos na sua direção são novéis em políticas. Em política, não somos profissionais da política. Eu sou um jejuno, completamente jejuno. A próxima pergunta seria se tem alguma articulação, algum diálogo com alguma outra liderança com envolvimento com a Viçosa, com intervenções a Viçosa. E pelo que entendi, não. Mas aí eu vou voltar a pergunta para uma situação hipotética de uma vitória nas urnas. Acha que conseguiria governar sem contar com as lideranças que já atuam em Viçosa, indiferente dos seus partidos, visto que temos grupos de diferentes partidos que hoje, por meio dos deputados, trazem à cidade emendas parlamentares, buscam benefícios para a nossa cidade e região. Lá na frente, a nível de governo, pensaria em governar de forma mais solo ou aí haveria esse diálogo? Pensar em governar de forma isolada é suicídio de natureza política. Dizer isso e afirmar isso seria o mesmo que lançar contra os homens públicos de Viçosa as maiores agressões que possa haver e que possam ser nominadas. Na realidade, quem assim pensar está jogando, atirando lama em muitos homens de bem, a maioria deles, a esmagadora maioria deles, que aqui militam como políticos. É claro que, eleito prefeito de Viçosa, vou me congregar, eu vou procurar as melhores pessoas, os melhores técnicos e os melhores políticos para que nós façamos a Viçosa que todos nós, viçosenses, eu não digo viçosense porque eu sou cidadão honorário de Viçosa também, todos nós viçosenses... Estava na oportunidade que o senhor foi titulado com esse reconhecimento. Exatamente. E tenho também, com muito orgulho, carrego a honraria de ser comendador do Arthur Bernardes. Tá? Eu tenho muito orgulho disso. Não fui desembargador, mas sou comendador. Isso é muito orgulho para mim. Então, Geraldão, eu jamais isoladamente, eu jamais desprezaria os homens que têm ajudado Viçosa. Eu não desprezaria, eu não rejeito a ajuda de quem quer que seja. Agora, eu preciso, é claro, nesse meu barco que está navegando até agora sozinho, eu preciso, quando chegar lá, se Deus aprouver, eu preciso joeirar, eu preciso selecionar. Eu vou escolher os melhores para os cargos. É isso que eu vou fazer. Tá? Não tenha dúvida disso. Quando você falou de coligação, parece que não. Bom, eu não estou descartando nada por enquanto, mas veja bem, quem há de decidir isso sobre coligação, sobre apoios, é a convenção partidária. Nós estamos longe ainda. Então é preciso aguardar para que nós possamos manifestar. Mas, a um súbito de vista, você diria assim, a velha política de Viçosa, os tradicionalistas, né? Ora, quem ajuda Viçosa não é digno de respeito?
Então, se tem o deputado A que ajuda o deputado B, eu vou desprezá-los? Não. Qualquer ajuda que vier enaltecer e engrandecer a administração do Omar na Prefeitura de Viçosa a partir de 2021, se eleito for, será bem-vinda, é claro. O senhor considera muito bem quando diz que ainda temos, entre aspas, né, um hiato de tempo a chegarmos às convenções. Mas diria que tanta população que, pela minha primeira impressão, recebeu muito bem a sua propositura de pré-candidatura, como a própria imprensa, já estão ávidos por quem comporá a chapa com o Dr. Omar. E faço essa pergunta justamente em nome do Telmo Simões, do jornal Folha da Mata. Ontem, quando anunciava ele esse bate-papo, questionei, quer fazer uma pergunta, doutor Omar? Nós temos uma parceria com vários veículos de comunicação, a revista, algum representante da imprensa faz o seu questionamento, e convidei o Telmo. Ele foi simplista, entre aspas, no seu questionamento. Quem será o vice de doutor Omar? Tem o perfil, já tem o nome. Como eu lhe disse, esse nome há de ser consagrado na convenção. O meu partido, Republicanos, é um partido de jovens e de pessoas que não se imiscuíram ainda na política. O perfil desse candidato a vice-prefeito há de ser uma pessoa que tenha, sobretudo, a responsabilidade responsabilidade que há de assumir comigo, de ajudar Viçosa. Eu quero uma administração com o vice, uma administração compartilhada. O vice há de governar comigo. E é claro que as nossas decisões hão de ser tomadas em conjunto, porque o vice é claro, eu acho que dou muita importância a esse cargo, porque ele tem que ser como se fosse um conselheiro, puxando aí para o passado, nos reinados, nas monarquias, como se fosse um conselheiro do rei, e tomar atitudes e tomar decisões conjuntamente. Então, essa pessoa tem que ter um perfil de amar Viçosa, em primeiro lugar. Em segundo, de respeitar a coisa pública. Isso é essencial. Eu não tolero o desvio de um centavo sequer. Eu não tolero, não vou dizer desvio, eu não tolero o desperdício de o que quer que seja da coisa pública. Isso eu não tolero. Então, o partido tem gente suficiente, pessoas até que a maior parte da sociedade viçosense talvez não conheça, mas tem rapazes e mulheres que podem muito bem, segundo ditar a convenção, assumir essa chapa, congregar nessa chapa e ser certamente um vice ou uma vice-prefeita que possa realmente concorrer, somar e sonhar com a gente uma Viçosa completamente diferente. Por essa consideração, entendo que o PR, até o momento, não descartaria uma candidatura tida como puro sangue, ou seja, com outro partido coligando. E aí, dentro do PR, foi percebido que o Ramon Fernandes vinha ensaiando uma pré-candidatura a prefeito, vinha costurando e agora estão os dois no mesmo partido. Há um diálogo entre o senhor e o Ramon no sentido de levarmos democraticamente, né, a nossa conversa dentro do partido, é aquele que o partido escolher será de fato o candidato. Há uma conversação entre vocês dois, isso que o Ramon também se punha enquanto pré-candidato? Geraldão, eu não ouvi toda a pergunta, mas eu creio que ela direcionou para um ponto só, sobre Ramon Fernandes. Excelente candidato a vice seria e será, se for o caso, na convenção
referendar, consagrar e ratificar o nome dele. Será um excelente candidato. Mas a convenção, veja bem, poderia até dizer que eu não sou o candidato do partido, não é verdade? Verdade. A convenção pode dizer até isso, porque você lembrou muito bem, o Ramon, até 1 ou 2 meses atrás, aparecia na imprensa, nas entrevistas, nos jornais, como pré-candidato a prefeito. E a direção do partido, numa reunião que aconteceu lá no último dia de filiação partidária, resolveu me lançar. Eu não sei ainda se sou ou não sou um balão de ensaio. Tá bom? Não Se sei é se ou sou um não é, balão de ensaio. Eu não sei se sou. Por que não sei se sou ou não sou? Não tenho certeza. Porque só a convenção pode ditar quem é candidato a prefeito, quem é candidato a vereador e quem é candidato a vice-prefeito. Então, eu não posso adiantar nada. E a outra coisa, até lá, não é? Muita água passa por debaixo da ponte e nós não sabemos. Então, tudo falamos hoje hipoteticamente. Tudo é um se, é um se. Mas eu diria para você, você diria para mim, mas você não quer ser candidato a prefeito? Eu falei, quero demais. Quero muito. Quero muito ajudar Viçosa e penso que vou ajudar. Agora, se o partido que tem a sua direção entender que deva ser outro candidato a prefeito ou o candidato a vice, se é o Ramon Fernando, se é outro, o partido é que vai definir. Nós temos que aguardar. doutor Omar, o senhor acho que entra num ponto que até falhei ao não perguntar antes, mas veio em hora certa, em hora oportuna. Estamos tratando aqui de questões de hipótese, de convenções partidárias, estamos falando dos regramentos previstos pelo TSE, que até então mantém o seu calendário eleitoral para 2020 em funcionamento, sem regramento de datas, sem uma postergação de data. Geraldão, pela ordem. Eu não estou ouvindo nada. Não está me Não estou ouvindo? ouvindo nada. Não, foi tudo cortado por um som estranho. Você estava falando... Coisa da internet e da transmissão. Voltou a me ouvir? Sim. Voltou a me ouvir agora? Sim, Geraldão, agora sim. Agora sim. Estamos falando de hipóteses, de convenções partidárias e digamos que o TSE ainda mantém o calendário eleitoral sem nenhuma alteração. Mas vivemos um momento de pandemia. Na sua experiência enquanto membro do judiciário, não sei se chegou a ser juiz eleitoral em alguma comarca, mas o senhor acredita de fato que as eleições serão em outubro de 2020? Geraldão, em linha de princípio, nós devemos pensar o seguinte: as eleições são regradas pela Constituição Federal. Para a alteração do calendário, desse calendário, 4 de outubro e tal, nós precisaríamos fazer uma emenda constitucional para alterar essa data, né? É uma emenda que exige quórum privilegiado de 2/3 dos membros das casas legislativas. Então, como a coisa está indo, como o TSE não deu sinais ainda de que vai mudar, então nós temos, e você também, eu não sei se você vai sair candidato à reeleição, temos que nos preparar para a eleição no dia 4 de outubro. Fala-se que talvez novembro, talvez dezembro, e fala-se de prorrogação de mandatos e para unificar as eleições gerais, né, para fazer as eleições gerais de deputado, senador, presidente, com a de prefeito também e vereadores. Sua opinião sobre essa unificação, doutor Omar? Olha, eu lhe digo que eu sou favorável a essa unificação, mas para que essa unificação ocorra, é preciso que solape, que se desvirtue
uma eleição. Por quê? Porque, na realidade, você é vereador e seu mandato termina no final desse ano. Então, em tese, os seus eleitores, né, eles votaram para te dar um mandato de 4 anos e não de 6. Então, sob esse aspecto democrático, parece uma traição ao eleitor. E, se pensarmos bem, seria realmente um mandato. O que é? O que é um cargo eletivo? É um mandato que eu, eleitor, confiro a você, vereador, eu confiro a um prefeito, ao presidente da República, para que exerça em meu nome os poderes que o povo quer que sejam exercidos. Agora, se eu protraio esse mandato, se levo para adiante mais 2 anos, é claro que isso seria, então, um desvirtuamento daquele mandato que foi conferido. No entanto, sob outro aspecto, Geraldão, seria muito importante essa unificação, porque num país como o nosso, que vive as agruras da desvalia econômica, o poder econômico muito baixo, a economia lá embaixo, eu acredito que talvez fosse importante para a economia nacional unificar essas eleições. Nós teríamos um ganho, ou seja, ou deixaríamos de gastar, pelo menos, os horrores que gastam. Por exemplo, agora o Congresso vem de votar uma medida que tira milhões e bilhões do governo para a campanha desse ano. Eu acho um absurdo. Quero até dizer que uma das minhas condições para sair a candidato numa conversa inicial, para pré-candidato, recusar desse partido nosso, republicanos, qualquer oferta de dinheiro que venha do público, que venha do povo. Não admito que alguém que queira ser prefeito, deputado, senador, vereador, aceite dinheiro do povo para concorrer a uma eleição. Então, nós não toleramos isso. E o partido em que estou congregado, não aceitará um centavo sequer do dinheiro que Brasília voltou para distribuir entre todos os partidos. Nada, zero. Doutor Omar, a gente falando dessa questão eleitoral, mas dentro da perspectiva da pandemia, e aí trazendo para o campo local de ações da gestão da administração pública. É uma pergunta que fiz até então aos 3 que aqui passaram e repito ao senhor. No combate ao coronavírus, quais medidas de âmbito municipal o senhor, se fosse o gestor, não tomaria e quais medidas não foram aplicadas e o senhor adotaria se fosse gestor? Geraldão, eu vou fazer um comentário. Entre 2 cidades do mundo, eu vou dizer de Hong Kong, na China, e de Nova York, nos Estados Unidos. As duas, nesses meses de agrura da Covid, as duas abriram seus comércios. As duas tiveram a vida não cerceada. Nova York tem muita gente morreu, muita gente está infectada. Ao que me consta de um dado obtido até a semana passada, Hong Kong teve até agora, tem 4 mortos, e eram, até a semana passada, 1.251 infectados. Então, nós temos 2 semelhanças, 2 convergências entre essas 2 cidades. Nova York tem 9 milhões, Hong Kong tem 7 milhões de habitantes. São megacidades, não é verdade? Agora, qual o ponto que separa? Então, são cidades muito populosas. Qual o ponto que separou essas duas? Separou por uma coisa interessante. É uma coisa que é cultural na China, talvez pelo fato de ter sido atacada por várias pandemias, né? Ou endemias naquele país. Naquele país. Em Hong Kong, nós temos uma diferença de Nova York, porque lá a maioria da população culturalmente usa máscara.
Então, eu acredito que a medida mais eficaz e a mais responsável de todo cidadão é, estando fora de casa, usar a máscara. Eu acho essencial o uso da máscara. Então, você perguntou o que eu acho das medidas que o prefeito teria implementado, que se eu criticaria ou não criticaria. Eu diria que talvez tenha havido um excesso de zelo, um erro na dose, talvez isso. Mas, no mais, as medidas que ele tomou são boas, porque nós temos que preservar a doença séria. Nós temos que nos manter atentos para que isso não se alastre, para que isso não nos apanhe. E nós não estamos preparados para isso. É sabido. Se no cotidiano os nossos hospitais estão despreparados para tratar das nossas gripes comuns, das nossas pneumonias, imagine para perdoe-me a palavra, uma desgraça como essa representada pelo corona. Tá? Então, no geral, o prefeito acertou sim. Talvez esteja errando na dose, mas o uso da máscara, eu volto a ratificar, pelo exemplo de Hong Kong, eu acho essencial, importantíssimo. Muito. Falamos de Hong Kong, falamos de Nova York, falamos de Viçosa. Vamos trazer a pandemia, o Covid, o corona, para o âmbito nacional, conjuntura nacional. Qual avaliação o senhor faz das medidas que o presidente Bolsonaro vem tomando, né, digamos, dos comportamentos e atos do presidente Bolsonaro neste momento de coronavírus no Brasil? O senhor pensa um minutinho que eu vou aqui agradecer o Café Universitário, agora com entrega grátis. Você pede o café tradicional de Viçosa pelo WhatsApp 31 98707 9548, pelo telefone 31 3891 5743, entregando para todo o Brasil pelo www.cafeuniversitario.mercadoshops.com.br. Siga no Instagram, @Café Universitário MG, e no Facebook, Café Universitário. Tomamos a dose, a avaliação de Dr. Omar em relação ao comportamento e medidas do presidente Bolsonaro. Geraldão, nós conhecemos o nosso presidente da campanha, em que ele não tem papas na língua, não é assim que se diz? Ele não tem papas na língua. Então, ele fala aquilo que vem naquele momento. Pois muito bem, o presidente tem dito muita coisa desagradável, muita coisa que não deveria ser dita. Se ele pensa, ele não poderia ter dito. Agora, as linhas mestras que ele adota são aquelas que ele encontrou, veja bem, apoio em muitos médicos. Se você pensar, existem vários artigos que estão por aí que defendem essa medida da abertura completa do comércio, entendeu? O governador Zema, outro dia, propalou que o vírus precisa viajar, que é importante para que as pessoas se ganhem resistência àquela... porque é um vírus, então é preciso ganhar resistência. A população precisa, de certo modo, dessa resistência. Então, o que o presidente tem dito, eles estão dizendo assim, ele não fala com apoio em médicos. Fala sim. Há muito médico que defende isso. Se você visitar sites na internet, vocês vão ver, e há até de um médico de Israel que faz quase uma hora que ele diz para defender justamente a abertura, o contato entre as pessoas, mas desde que haja, é claro, e desde que haja essa prevenção de uso de máscara, evitar aglomerações, evitar eventos públicos, tudo isso todas essas são medidas essenciais. Mas veja bem, quando o presidente diz, e até um médico aí famoso no Brasil, Drauzio Varela, chegou a dizer lá há 2 meses atrás que era uma gripinha, é porque ele estava baseado nos conhecimentos dele e nos dos outros colegas, é claro. Então,
para se dizer assim, eu vou criticar acerbamente o presidente, eu critico acerbamente quando ele usa da incontinência verbal, né? Ele não usa os freios que se deve ter para defender essa ou aquela posição, né? Então, eu não defendo o isolamento completo. Isso eu não defendo, o isolamento completo. Eu defendo, sim, que não existam, que não se estimulem reuniões públicas, não se estimulem ajuntamentos populares, mas se estimulem o uso cotidiano da máscara. É isso que eu estimulo. Com certeza, doutor Amaro, obrigado pela resposta. E como o senhor fala de aglomeração, vou dar espaço a um outro parceiro do lado musical, né? Os artistas da música são os últimos a voltarem ao seu cotidiano de trabalho, visto que sempre a proposta é de se apresentar para aglomerações de pessoas, e a loja Melódica continua a cobrir qualquer oferta anunciada pela concorrência. Loja Melódica, referência em instrumentos musicais, também atende pelo WhatsApp 98647-8835. Saímos da pandemia, do ponto de vista do nosso bate-papo, torcendo, inclusive, para que saiamos o quanto antes, né, dessa vida real que estamos passando, e entro num ponto que pode ser um ponto também que, digamos, que os adversários possam vir a tentar usar, entre aspas, de contra a candidatura do Dr. Omar. As terminologias politização da justiça e judicialização da política. Como que o senhor, ocupando a função, encara, né, essa terminologia, esses debates que existem sobre a questão? O Geraldão vai me perdoar, mas eu não ouvi o cerne da pergunta, ficou perdido aqui. Aliás, o seu rosto desapareceu. Acontece a tecnologia. Politização da justiça e judicialização da política. Terminologias em vogas, fruto de muitos debates e discussões. Como que o senhor interpreta essa questão? Como o senhor pretende encarar essa situação? Geraldão, eu devo dizer o seguinte: eu coloco cada setor no seu lugar. Ao judiciário cabe julgar e interpretar a lei, interpretar a Constituição. Eu não consinto, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, que o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, como tem legislado, eu acho absurdo o que o Supremo tem feito, passando por cima do Congresso Nacional e estabelecendo regras sem que elas estejam incertas em diplomas legais, né? Então, pode parecer muito bom que você estabeleça, pode parecer muito bom para quem eu não sei. Eu sou completamente contrário ao aborto, vou lhe dizer, sou completamente contrário. Não quero que abortistas não precisam votar em mim. Não sou abortista. Eu tenho que ser sincero com isso. Então, não tolero que o Supremo venha falar, como chegou a tentar falar, que até o 3º mês se pode abortar. Eu não sou abortista. Eu sou católico. Sou cristão. Então, eu não posso defender essas situações em que o judiciário se miscui e vai até o Congresso e modifica as posições que a lei determina. Como, por exemplo, a alteração do nome, né? Alteração do nome também, nós temos a Lei 6.015 e o Supremo veio e disse que basta ir ao cartório em determinadas situações e mudar o nome. Eu acho que isso é legislar e o Supremo está usurpando a função legislativa. Essa é a minha ideia geral. No mais, no particular,
Eu até fico feliz com a minha aposentadoria, porque eu não tenho que remoer muito essas ojerizas que tenho dessas atitudes novas, judicialização, eu não engulo mais isso, né? Bom, claro que eu teria que conviver, e eu convivo com todas as diversidades, aplaudo todas as diversidades, não tenho nada contra ninguém, mas eu não tolero, Geraldão, é a usurpação de poder, é um poder usurpando do outro. Isso é intolerável. Isso, para mim, no caso do Judiciário, é uma ditadura que o Judiciário exerce sobre o Congresso Nacional. E a pior ditadura que existe, a pior delas, é a do Judiciário. Porque você, como cidadão, você tem como a última trincheira, o último bastião, é o Judiciário. Se você se sentir ferido pelo Legislativo, se sentir ferido pelo Poder Central, o Administrativo, o Poder Executivo, você tem a quem recorrer, é o Judiciário. Agora, quando o Judiciário é que usurpa a função, quando ele é que aprova essa ou aquela medida sem que ela passe pelo Congresso Nacional, aí nós não temos a quem recorrer. Nós não podemos ir atrás do senhor Presidente da República, não podemos ir atrás do Presidente do Congresso Nacional. Então é pior ditadura do Judiciário. Doutor Omar, sobre desafios dos próximos gestores municipais, o senhor tem refletido sobre isso? Quais o senhor acha que vai enfrentar, caso prefeito? Os desafios, Geraldão, são absolutos, são imensos. Nós sabemos que, eu imagino as dificuldades que um prefeito, no caso atual, o senhor Ângelo Schecker, deve passar. Eu imagino os momentos de angústia, os momentos de apreensão, os momentos de sofrimento, enfim, que ele deve passar. Viçosa tem muitos desafios. Em Viçosa existem muitos gargalos. Então, eu tenho pensado, como eu disse no início da minha fala, nós todos, você também, sonhamos, se fôssemos prefeitos, o que nós faríamos para a nossa cidade. Então, eu tenho as minhas ideias. E, é claro, veja bem, o partido vai estabelecer um plano de governo e umas regras que hão de ser executadas. Então, pautado nelas, é que iremos tracejar o nosso caminho. É isso que nós vamos fazer. Temos muitos planos. Temos cerca de 3 minutos e um seguidor, Luiz Flávio Cardoso, professor de Educação Física, falou: Geraldão, pergunta para o doutor Omar, eu sei que ele pedala, eu sei que ele pratica esporte, se ele tem alguma intenção para com o esporte na nossa cidade, no nosso município. Tocou num assunto que me agrada muito, que é lazer, esporte, lazer e turismo, né? Que coisa boa, né? Só coisa boa. Então, eu te falei ainda há pouco que eu tenho assim, umas ideias para Viçosa. Eu tenho, ele deve ser ciclista, né? Esse nosso ouvinte, ele deve ser ciclista. Que o meu plano é, por exemplo, para o ciclismo, ciclovias para a cidade. Nós vamos ter que dar um jeito de fazer isso. E nós temos pontos, muitos pontos aqui na cidade, para nós fazermos e implementarmos essas ciclovias. É claro que nós vamos conversar com aquele que dirige a nossa querida Universidade Federal de Viçosa e pedir dele cooperação. Não sei se na última gestão já fizeram um bom ponto de ciclovia que começa ali no trevo para a veterinária e vai até o laticínio da FUNAB. Nós precisamos aumentar essas ciclovias em Viçosa. E é claro que as escolas municipais, nós temos bons planos para as escolas municipais, já estamos conversando com pessoas. 20 segundos restantes. Obrigado, doutor Omar. Pode finalizar. 15 segundos, é todo seu. Muito bem. Então, nós temos planos, ele pode ficar sossegado, que são